Olá para todo mundo, eu sou a Aline e hoje, tal como prometido, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o Kaiser Wilhelm II, a Alemanha, a participação do governo alemão na Revolução Russa de 1917 e vou conversar um pouquinho sobre a relação de parentesco entre o Nicolau II, o George V da Inglaterra e o Wilhelm II da Alemanha. A Revolução Russa, tal como aconteceu, dessa forma tão radical, tão extremista, que impôs o terror vermelho na Rússia, será que ela teria sido capaz de se desenrolar sem a presença do Lenin? Muita gente importante, como Winston Churchill, acredita que o Lenin foi o bacilo da praga, que foi levado num trem selado, na verdade, num trem bem aberto, de onde o Lenin pôde contemplar as muitas paisagens europeias, mas ele foi levado para a Rússia, com o total apoio do governo alemão. Mas o que Kaiser tinha a ver com tudo isso? Por que existiu tamanha cooperação da Alemanha com os bolcheviques? Antes de tudo, a gente precisa pensar numa figura bem interessante chamada Alexander Helfand Parvus. Parvus era um expatriado radical, um extremista. Ele tinha sido exilado da Rússia e ele já vinha trabalhando há alguns anos em Berlim. Ele era conhecido, na verdade, no meio socialista europeu, na Alemanha, em Londres, na Suíça, como uma espécie de espião. Alguém capaz, então, de contar para os governos interessados detalhes sobre a situação interna da Rússia. Toda a Revolução Russa a gente pode entender como uma série de pequenos atos da vida do Parvus encadeados com figuras importantes, com autoridades do governo alemão, sobretudo grandes embaixadores. E também a gente pode pensar em como o Lenin, exilado na Suíça, ele teve acesso através de representantes ou até mesmo diretamente com o governo alemão, como ele teve acesso, então, a uma série de recursos que vão possibilitar o seu retorno para a Rússia. O retorno, digamos assim, no momento certo. Em 1912, o Parvus fez amizade com o embaixador alemão em Constantinopla. Esse embaixador era o Hans Freier von Wagenheim. Esse embaixador ficou no poder até 1915, quando ele faleceu e foi substituído. Envolvido então com o governo alemão e sobretudo com aquela parcela do governo que estava interessada em explorar a desestabilização da Rússia, o Parvus vai poder fazer muita coisa pelo Lenin. A Alemanha, assim que ela entrou na guerra, ela já tinha desde o início, mais ou menos em 1914, 1915, um plano que visava a obter das potências envolvidas na guerra, obter uma colaboração de partidos, de grupos internos a esses países que estivessem dispostos a se vender, a trocar informações que pudessem ajudar a Alemanha a vencer a guerra. E digamos que o alvo escolhido, na verdade, o alvo mais vulnerável era a Rússia naquele momento. Então, o Parvus, em 1915, ele já estava por dentro de todos esses planos, já sabia tudo o que estava acontecendo, ele tinha informações sobre o que vinha acontecendo na Rússia e ele estava dentro do governo alemão. Foi em 1915 que o Parvus recebeu autorização do governo alemão para fazer contato com o Lenin. O Parvus, ele tinha uma visão bastante clara do que estava acontecendo. Ele sabia que o governo provisório, junto com o soviete de Petrogrado, até março de 1917, ele não faria um acordo com a Alemanha. Os russos não iriam encerrar a guerra, porque naquela época os mencheviques estavam na liderança do soviete e os ministros do governo provisório queriam manter a Rússia na guerra. E a Alemanha, ela precisava de um grupo, ela precisava de alguém capaz de mudar a direção da política russa na sua relação com a Alemanha e com a guerra. Então, o Parvus fez o contato com o Lenin. O Lenin era muito desconfiado ainda nessa época, então, no primeiro momento, em 1915, ele recusou. Logo depois, o Lenin aceitou enviar um intermediário, uma espécie de um dos seus homens, que era o Radek.
Foi feito um acordo e desde 1915 o governo alemão enviava dinheiro para os bolcheviques e recebia em troca informações privilegiadas sobre o que estava acontecendo, quais eram os pontos críticos e de que forma a Alemanha poderia se beneficiar disso. Mas em 1915 o Lenin estava fora da Rússia. E em 1917, quando o Nicolau II abdicou, o Lenin estava em Zurique. Ele estava em Zurique e ele não tinha muito acesso às informações. Na verdade, as informações elas levavam 2, 3 semanas para chegar da Rússia até onde ele estava. Os jornais traziam notícias extremamente desatualizadas e, segundo a esposa dele na época, a Krupskaya, ele não dormia de noite, ele pensava em várias formas de voltar para a Rússia. Ele ficava à noite pensando em planos mirabolantes, mas o fato é que não tinha como ele voltar para a Rússia. De trem ele poderia ser pego e de navio ele poderia ser torpedeado. Mesmo sabendo da abdicação do Nicolau II, forçado pelo Kerensky, pelo Rodzianko, por toda a cúpula ali de ministros do governo provisório, o Lenin não confiava nos mencheviques, ele não confiava na liderança do momento do soviete de Petrogrado e ele não confiava no governo provisório. Ele achava que a postura dos bolcheviques, que na época eram minoria no soviete, ele achava que os bolcheviques deveriam desconfiar e deveriam então investir numa propaganda de fim da guerra. Então, era abaixo a guerra e abaixo o governo provisório. A guerra continuava, entrava já no seu 3º ano e não havia acordo. A Alemanha estava completamente destruída. Não havia mais comida, os depósitos de cereais estavam praticamente vazios, o dinheiro também era escasso e eles precisavam urgentemente de um acordo. O Parvus, então, apresentou aos alemães a figura do Lenin como um líder que poderia mudar a direção das coisas. Então, o Parvus, em 1917, ele foi autorizado pelo governo alemão, mais uma vez, a se encontrar com Lenin e foi acordado o retorno do Lenin à Rússia. Então, o Lenin viajaria com 17 expatriados. Em algumas fontes vocês vão encontrar 17 expatriados, em outras fontes vão encontrar 30 expatriados, mas o fato é que os principais homens do Lenin vão voltar com ele para a Rússia. O poder do Parvus era tão grande que ele chegou a aconselhar o embaixador alemão na Dinamarca a apostar na figura do Lenin. E através desse jogo de influências, de informações, é que o Lenin conseguiu, então, cair no gosto dos alemães. Mas o fato é que os alemães estavam realmente desesperados. Eles não tinham outra saída. O Lenin era a única opção. Tanto que eles nem se incomodaram em pesquisar, em escutar com mais calma os planos do Lenin. Eles simplesmente deram o dinheiro e prepararam o transporte para a chegada do Lenin à Rússia. Esse embaixador alemão na Dinamarca, o Rantzau, ele enviou para Berlim um telegrama informando essa necessidade de dividir ainda mais os partidos, as diferentes frentes que se enfrentavam na Rússia e se aliar a uma delas. Toda essa conversa e essa negociação foi feita através do chanceler alemão na época, Bethmann Hollweg. Eu estou reforçando essa passagem exatamente para vocês saberem o nome das pessoas, essas autoridades do governo alemão, para a gente tentar materializar e imaginar realmente quem foram os responsáveis. E até que ponto eles estavam mais ou menos envolvidos nessa sujeira toda. Von Kuhlmann foi o diplomata que realmente organizou tudo, que liderou essa operação, essa missão de levar o Lenin para a Rússia. E o general Ludendorff foi o homem encarregado de se ocupar do transporte de todas aquelas questões práticas da viagem. Em 1º de abril, o Tesouro Alemão aprovou uma solicitação
de 5 milhões de marcos que deveriam ser destinados ao trabalho russo durante a Primeira Guerra. Essa solicitação foi feita pelo Ministério das Relações Internacionais alemães. Um outro alemão que participou bastante disso foi o Arthur Zimmermann, que era um secretário de Estado alemão, que se reuniu com parvos em Berlim antes de haver esse contato com o Lenin. Enquanto essas coisas aconteciam na Alemanha, em Tsarskoye-Selo, o Kerensky e outros ministros do governo provisório estavam preocupados em separar o imperador e a imperatriz e interrogá-los separadamente. Eles achavam que a grande traidora era a imperatriz. A Alexandra, então, seria aquela que estaria passando informações da situação interna da Rússia para o Kaiser, já que ela era prima em primeiro grau do Kaiser. Mas o fato é que o grande traidor era o Lenin, o Parvus e uma série de funcionários alemães. Em 9 de abril de 1917, enquanto toda a família imperial já tinha começado a sua prisão domiciliar em Tsarskoye-Selo, a 26 quilômetros de Petrogrado, o Lenin então embarcou num trem rumo à Rússia, saindo de Zurique. O caminho então seria Zurique, Alemanha, Suécia, Finlândia e São Petersburgo. Em 16 de abril do mesmo ano, o Lenin chegou à estação Finlândia, em Petrogrado, e lá ele foi recebido por uma multidão de fãs que carregavam bandeiras vermelhas e exaltavam aquele líder que tinha chegado para salvar a Rússia, para tirar a Rússia da guerra. Da estação, ele foi levado em nada mais, nada menos do que um carro blindado até o novo quartel-general dos bolcheviques, a residência da Matilde Chestinskaya. Ela tinha sido uma grande bailarina que foi amante do Nicolau II quando ele ainda era czarevich. Então, essa vila, essa grande propriedade dela foi confiscada pelos bolcheviques e lá eles se instalaram. Da sacada dessa mansão, o Lenin teria discursado para uma multidão completamente embevecida pelas suas palavras. Só que a situação em Petrogrado, ela não estava ainda totalmente a favor do Lenin. Os mencheviques ainda tinham um certo controle, eles eram a maioria, e até mesmo os bolcheviques que estavam ali, eles achavam o Lenin um extremista. Eles achavam que o governo provisório era quem deveria liderar o governo. Eles só queriam que o czar e a família imperial e todos os representantes da antiga autocracia russa saíssem de cena. Mas eles achavam que o governo ele deveria ser comandado pelos ministros do governo provisório. Para o soviete de Petrogrado, bastava que o governo provisório fosse antimonarquista e que tivesse a todo custo decidido a manter a guerra.